Olá, meu nome é Carol Mendes e eu sou de São Paulo. Conheci o trabalho do Fernando Ben através da minha mãe em 2016, que viu um vídeo e a partir daí a gente começou a segui-lo no YouTube, ver todos os vídeos que eram colocados por causa de Fátima e como a minha tia desencarnou por conta de um câncer, nós tínhamos muita esperança de um dia receber uma carta dele. E através de todos os depoimentos das pessoas que falavam, que afirmavam que não tinha tido nenhuma entrevista, não tinha preenchido nenhum formulário, e isso me deu muita esperança. Porém, em 2017, meu esposo, que era policial militar, levou 5 tiros. Em outubro veio a desencarnar. E a partir dali, minha vida acabou. Eu com 2 filhos pequenos, um de 5 hoje, outra com 2 anos, e 14 anos juntos, uma vida inteira planejada. Para mim foi muito difícil. Muitas vezes pensei que eu não iria conseguir. E realmente cheguei ao fundo do poço. Ele desencarnou em outubro e em janeiro nós ficamos sabendo que ele viria para Embu das Artes. Então nós fomos em 15 pessoas, alugamos uma van, a família dele inteira, mãe, a irmã, os primos, minha mãe, e fomos. Eu com muita fé, conversando muito com Fátima, com Deus, com ele, conversando todos os dias, pedindo para que ele me mandasse notícias, porque o modo que ele havia partido, para mim era um modo que ele havia sofrido muito. E então no dia 21 de janeiro, no ginásio com mais de 3.000 pessoas, a hora que o Fernando diz que aquele espírito não era, foi cedido a vez para ele mandar um recadinho para a família que estava bem, meu coração já pulou, porque eu tinha certeza que era ele, esse mocinho lindo aqui. E na primeira carta dele, ele vem falando muita coisa. Tem meu nome, tem o nome dos nossos filhos, vem falando de julgamento, vem falando de covardia, pedindo para eu ser forte e falando uma coisa que só eu e ele sabíamos, porque eu estava em dúvida se eu construía, se eu mudava de casa. E ele vem falando que mudar os ares, realmente ele tinha a expectativa de que fosse o melhor a ser feito. Então ele veio respondendo muitas coisas e vem brincando ainda. A segunda carta foi um momento que eu estava bem depressiva, temendo até pela minha vida, porque a gente pensa, né? Mas novamente Deus, a espiritualidade e ele veio falando de política, porque era um momento bem difícil para nós brasileiros de tomar decisão. E vem falando para os meus filhos, vem falando para cuidar da mãe, para os meus cunhados cuidarem da mãe dele, do pai dele. E logo depois minha sogra faleceu. E essa carta foi recebida um dia depois do aniversário dele. E a terceira carta foi porque eu brigava muito com ele, porque nessa segunda carta de setembro ele só fala o meu nome, ele não me chama de amor nem nada. E aí na terceira carta, depois de eu brigar muito com ele de setembro até janeiro, ele me mandou outra carta em Sepitiba, falando que eu fui o ser que ele mais amou. Ele vem respondendo referente ao tempo, como que funciona o tempo no plano espiritual, coisas que eu conversava com ele, eu e minha cabeça e minha mente e nosso íntimo. Então ele vem falando que nós seremos sempre nós. Ele vem respondendo tudo que eu tinha de dúvidas. Então eu creio 100% no trabalho do Fernando. Não duvido de nada que contei nas cartas, são muitos detalhes. Não tinha nenhum contato com ele, não o conhecia pessoalmente, não preenchi nenhuma ficha. E o Fernando, Fátima e toda a espiritualidade nesta minha vida foi a minha luz no final do túnel. Então eu só tenho a agradecer e que ele continue fazendo esse trabalho maravilhoso, não das cartas, mas da caridade, do tempo, de doação, de ser humano incrível e cheio de luz que ele é. E que seja respeitado cada vez mais o trabalho dele e seja reconhecido como um trabalho de fé. E quem tem fé, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Um beijo e fiquem com Deus.